Esdras capítulo 9. Depois de tudo que foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com a gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando eu ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me senti muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor meu Deus e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundando nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, Senhor nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixastes que algum de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixastes escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixastes na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que construíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que destes por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-las aos nossos descendentes para sempre. Mas depois que tudo isso aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigas menos do que merecíamos e nos deixastes com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente os teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficaria tão irado conosco, que nos destruiria completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixastes escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos direitos de ficar na sua presença. Esdras capítulo 10. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs, porém mesmo assim ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo seus conselhos e os dos outros que respeitam o mandamento do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que o chefe dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu de frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam se reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte, e por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem
terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra, e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém somos muitos, e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desses pecados são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então cada homem que vive nas nossas cidades, que casou com uma mulher estrangeira, virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e de juízes da sua cidade. Dessa maneira, a ira de Deus por causa dessa situação se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tiquiva, e Mesulã e Sebetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado para a Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês. E nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdotes por grupo de famílias: Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filhos de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Hanani e Zebadias. Da família de Harim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Passur, Elionai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Levitas: Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Músico: Eliasibe. Guardas do templo: Salum, Telém e Uri. Outros: da família de Parós: Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías. Da família de Elão: Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Da família de Zatu: Elionai, Eliasibe, Metanias, Jerimote, Zebabe e Aziza. Da família de Bebai: Jeonã, Hananias, Zebai e Atlai. Da família de Bani: Mesulã, Maluque, Adaía, Jazube, Zeel e Jerimote. Da família de Peat Moabe: Adina, Quelau, Benaías, Maazéias, Metanias, Bezalai, Binu e Manassés. Da família de Harim: Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simão, Benjamim, Maluque e Zemarias. Da família de Razum: Metenai, Matata, Zabade, Eliafelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani: Maadai, Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Metenai, Jaazal. Da família de Binui: Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinedebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemita, Semarias, Salum, Amaria e José. Da família de Nebo: Jeiel, Matatias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Salmos capítulo 29. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja. E sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, e a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte de Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, e a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu santo templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Marcos capítulo 9. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar, e a sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado.
Escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas discutiram entre si o que queria dizer esta ressurreição. Então perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas por que é que as escrituras sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha compaixão de nós. Jesus respondeu: se eu posso? Tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus e os seus discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Então os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, porque é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, aonde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar o gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz, um com os outros.